Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Convido a todos para ficarem em posição de sentido para ouvirmos a execução do hino do município. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata número 006/2020. Ata da 6ª sessão, 5ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 2ª legislatura da Câmara de Vereadores Mirins de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina. Às 18 horas do dia 1º do mês de setembro do ano de 2020, a Câmara Mirim reuniu-se em sessão realizada por meio eletrônico. A senhora presidente Raquel Gasperim, após verificar o quórum, declarou abertos e instalados os trabalhos legislativos desta sessão, 5ª sessão ordinária do ano em curso. Compareceram os senhores vereadores mirins: Aline Vitória Bender, Ana Júlia Castro de Lima, Ana Luísa Miller, Ana Vitória Furlan Haber, Christian Tres Disner, Daniel da Conceição, Isabela Tereza Segueto Reginato, João Guilherme da Silva, Luiz Carlos de Freitas, Luiz Henrique Schmitz Lerner, Rafaela Damer dos Santos, Raquel Gasperim, Thaís Scheffer Christ, Tiffany Gabriele Hack e Vinícius Viana Visotto. Foi lida pelo segundo secretário, vereador mirim Luiz Henrique Schmitz Lerner, a ata número 005/2020, relativa à 4ª sessão ordinária, realizada no dia 4 do mês de agosto de 2020. Indicações legislativas. Foram aprovadas por unanimidade dos presentes as seguintes indicações legislativas. Número 030/2020, de autoria da vereadora mirim Thaís Scheffer Christ, para que seja construída uma ponte de material concreto na linha São Pedro, localizada no interior de São Miguel do Oeste. Número 032/2020, de autoria da vereadora mirim Ana Júlia Castro de Lima, para instalação de uma nova lixeira para lixo reciclável e orgânico na rua Rinaldo Henrique Pazanhagem, no bairro São Sebastião. Número 033/2020, de autoria do vereador mirim João Guilherme da Silva, para que seja estudada a possibilidade da instalação de um parque infantil no mesmo lugar que será instalada a academia ao ar livre, no bairro Progresso. Número 034/2020, de autoria da vereadora mirim Tiffany Gabriele Hack, para instalação de lixeiras fixas para separação de lixo nas ruas Marechal Deodoro e Afonso Arinos, no bairro Santa Rita. Número 035/2020, de autoria do vereador mirim Luiz Carlos de Freitas, para que seja realizado o calçamento na rua Ângelo Long, no bairro Sagrado Coração de Jesus. Número 036/2020, de autoria da vereadora mirim Aline Vitória Bender, para que seja realizada a compra de novos livros para a escola Padre José de Anchieta, localizado na linha Dois Irmãos, em São Miguel do Oeste. Número 037, de autoria da vereadora mirim Isabela Tereza Segueto Reginato, para a realização de trabalhos de assistência e acompanhamento psicológico pós-pandemia na Escola de Educação Básica São Miguel. E número 038/2020, de autoria do vereador mirim Luiz Henrique Schmitz Lerner, para que sejam nomeadas as ruas no loteamento Celeste II, no bairro Agostini. Moções. Foi aprovada por unanimidade dos presentes a moção de apelo número 003/2020, de autoria do vereador mirim Christian Tres Disner, para que seja estudada a viabilidade da construção de um albergue voltado a acolher moradores de rua. Palavra livre.
A vereadora mirim Ana Júlia Castro de Lima falou sobre o Setembro Amarelo, período dedicado à prevenção do suicídio. A senhora presidente declarou encerrada a presente sessão e convocou os vereadores mirins para a sessão ordinária que ocorrerá no dia 6 de outubro do ano em curso, às 18 horas, por meio eletrônico. Passaremos agora à apreciação e votação das indicações, requerimentos de informações e moções. Indicação legislativa número 029/2020, de autoria do vereador mirim Christian Tres Gisner. Solicito a primeira secretária que faça leitura. Indicação legislativa número 029/2020. O vereador mirim Christian Tres Gisner requer, na forma do regimento interno da Câmara Mirim e após cumpridas todas as formalidades legais, o encaminhamento de expediente à Excelentíssima Senhora Raquel Gasperim, indicando a seguinte sugestão: para que seja realizada uma manutenção na saída do estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, localizado na rua Oiapoque, no bairro Agostini. Passo a palavra ao autor da proposição. Meus cumprimentos à presidente Raquel Gasperim, aos demais colegas vereadores mirins e ao público que está nos assistindo aqui na Câmara e também online. Fiz essa indicação pois há buracos na saída do estacionamento da UPA, decorrente ao uso diário de carros e também pelos fatores climáticos. Esses buracos acabam dificultando a saída da ambulância para atender as ocorrências. E sabemos que, nessa ocasião, cada segundo é importante. Além disso, com esses buracos, acaba desgastando os veículos deste local. Obrigado pela atenção e volto a palavra para a presidente Raquel Gasperim. Coloco em votação a indicação legislativa número 029/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Indicação legislativa número 039/2020, de autoria da vereadora mirim Aline Vitória Bender. Solicito a primeira secretária que faça a leitura. Indicação legislativa número 039/2020. Aline Bender, vereadora mirim abaixo subscrito, com assento nessa egrégia Corte Legislativa, fundamentado no regimento interno da Câmara Mirim, e após cumpridas todas as formalidades legais e regimentais e de consultar todos os órgãos competentes e deliberativos desta Casa, apresenta e requer, se aprovada for, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhora Presidente da Câmara Mirim, Raquel Gasperim, indicando a seguinte sugestão: para que seja realizada a subtração e o plantio de novas espécies de plantas medicinais na Escola Municipal Padre José de Anchieta, localizada na linha 2 Irmãos, neste município. Passo a palavra à autora da proposição. Então, boa noite. Cumprimento a Raquel, presidente da Câmara Mirim, meus colegas vereadores mirins e aqueles também que nos acompanham pela transmissão. Bom, para quem não sabe, a nossa escola lá conta com um horto medicinal, que ele foi fundado, criado no ano de 2016, em parceria com a unidade escolar, a comunidade geral e também em parceria com a IPAGRE. A substituição e a vinda de novas espécies de plantas estaria disponibilizando novos conhecimentos dos alunos, sendo que é legal destacar que essas plantas elas não são utilizadas apenas pela escola, mas também pela comunidade. Essa indicação ela foi feita até mesmo por questões climáticas, porque como a gente teve a geada que aconteceu
no inverno e também a essa estiagem que estamos passando no momento, que por conta disso várias espécies acabam morrendo. Diante do exposto, gostaria que os vereadores mirins aprovassem essa indicação. Seria isso, devolvo a palavra para a presidente. Coloque em votação a indicação legislativa número 039/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Indicação legislativa número 041/2020, de autoria da vereadora mirim Thaís Schaeffer-Christ. Solicito a primeira secretária que faça a leitura. Indicação legislativa número 041/2020. A vereadora mirim Thaís Schaeffer-Christ requer, na forma do regimento interno da Câmara Mirim e após cumpridas todas as formalidades legais, o encaminhamento do expediente à excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Raquel Gasperim, indicando a seguinte sugestão: para que seja colocada uma placa de identificação de linha na comunidade da linha Canela Gaúcha, interior deste município. Passo a palavra à autora da proposição. Boa noite. Cumprimento inicialmente a presidenta da Câmara Mirim, Raquel Gasperim, e estendo os meus cumprimentos aos meus colegas e ao público que está nos acompanhando. Pois bem, quando você chega à linha Comunidade Canela Gaúcha, você precisa tomar rumos diferentes, e esses rumos precisam de uma placa. Os moradores que são daquele local sabem que linha vem depois, mas quem não é da comunidade? Então, se tivesse essa placa, as pessoas já teriam um direcionamento, que daqui a alguns quilômetros seria a linha Lajeado direita e assim por diante. Claro que hoje em dia já existe Google Maps, GPS, mas muitos dos idosos não cresceram, não evoluíram juntamente com a tecnologia. Além do mais, há muitas encruzilhadas e o povo acaba tendo que ficar pedindo informações a casas próximas. Antigamente, essas placas elas já eram construídas, porém elas ainda são muito úteis. Espero que esse pedido seja aprovado. Muito obrigada e devolvo a palavra à presidenta Raquel. Coloco em votação a indicação legislativa número 041/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Indicação legislativa número 042/2020, da autoria da vereadora mirim Ana Luísa Miller. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura. Indicação legislativa número 042 de 2020. A vereadora mirim Ana Luísa Miller requer, na forma do regimento interno da Câmara Mirim e após cumpridas todas as formalidades legais, o encaminhamento do expediente à excelentíssima senhora Raquel Gasperim, indicando a seguinte sugestão: para que o Executivo Municipal realize a pintura de sinalização de vagas e estacionamento nas ruas Chuí, Rua Itaberaba, Rua Elizabeth e Rua Marcílio Dias, após o fórum no centro de São Miguel do Oeste. Passo a palavra à autora da proposição. Primeiramente, eu quero cumprimentar os meus colegas vereadores mirins, a senhora presidente, e estendo os meus cumprimentos a todos que estão acompanhando a sessão pelas redes sociais. Eu fiz essa indicação porque tiveram algumas reclamações que nessas ruas o estacionamento está mal sinalizado, o que acaba dando algumas dificuldades no dia a dia das pessoas. Alguns estacionam de forma errada e assim atrapalham os outros. Eu acredito que esse é um problema que deva ser resolvido. Era isso. Muito obrigada pela sua atenção e passo a palavra de volta para a presidente. Coloco em votação a indicação legislativa número 042/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Indicação legislativa número 043/2020, de autoria do vereador mirim Luiz Henrique Schmitz Lerner.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura. Indicação legislativa número 043/2020. O vereador mirim Luiz Lerner requer, na forma do regimento interno da Câmara Mirim e após cumpridas todas as formalidades legais, o encaminhamento de expediente à excelentíssima senhora Raquel Gasperim, indicando a seguinte sugestão: para que seja analisada a possibilidade de construção de um hemocentro em uma área institucional do loteamento Celeste 2, proximidades da UNOESC, em São Miguel do Oeste. Passo a palavra ao autor da proposição. Então, boa noite. Estendo meus cumprimentos à presidente Raquel Gasperim, aos demais colegas vereadores mirins, também ao público presente e telespectadores. Como muitos sabem, o hemocentro mais próximo que nós temos é o Hemosc de Chapecó, e por se localizar em outro município, cerca de 140 quilômetros daqui, numa viagem de mais ou menos 2 horas e meia de duração, fica de certa forma inviável para muitos munícipes de São Miguel do Oeste se locomoverem até lá para fazerem a doação de sangue. E nós sabemos que esse gesto de solidariedade é muito importante para os hospitais, ainda mais aqui em São Miguel do Oeste, onde, devido ao hospital regional, nós recebemos pacientes de várias cidades vizinhas. O local sugerido para a implantação desse hemocentro fica nas proximidades da UNOESC, no loteamento Celeste 2, em uma área institucional a qual pertence à Prefeitura de São Miguel do Oeste e que no momento não está sendo usada. O local é muito bonito, é calmo e é muito amplo, o que pode ajudar no conforto das pessoas que vão lá para doar sangue. E seria isso, eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra à presidente. Coloco em votação a indicação legislativa número 043/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Indicação legislativa número 044/2020, da autoria da vereadora mirim Ana Vitória Furlan Haber. Solicito a primeira secretária que faça a leitura. Indicação legislativa número 044/2020. Ana Vitória Furlan Haber, vereadora mirim abaixo subscrita, com assento nessa egrégia Corte Legislativa, fundamentado no regimento interno da Câmara Mirim, e após cumpridas todas as formalidades legais e regimentais e consultar todos os órgãos competentes e deliberativos desta Casa, apresenta e requer, se aprovada for, seja enviado expediente à excelentíssima senhora presidente da Câmara Mirim, Raquel Gasperim, indicando a seguinte sugestão: para que seja realizada a demarcação de vagas de estacionamento de veículos nas ruas Goiás e São Cristóvão, no bairro São Gotardo, próxima à entrada da Oncologia e em frente ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. Passo a palavra à autora da proposição. Boa noite a todos. Meus cumprimentos à presidente da Câmara Mirim, Raquel Gasperim, e aos meus demais colegas. Eu fiz essa indicação porque nesse local passam muitos veículos e eles estacionam diariamente nessas ruas para se dirigir ao centro, ao Hospital Regional no Centro de Oncologia e Posto de Saúde do bairro. Como não existem as demarcações para as vagas de estacionamento entre os veículos nessas ruas, os motoristas que estacionam ficam sem visibilidade e, por esse motivo, acabam diminuindo o espaço para que mais veículos estacionem no local. Diante desse exposto, esperamos que a Secretaria Municipal de Urbanismo e Conselho Municipal de Trânsito, Cortrasmo, viabilize a execução do pedido desta indicação. Muito obrigada pela atenção. Passo a palavra à presidente Raquel Gasperim. Coloco em votação a indicação legislativa número 044/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Como sou a autora da próxima proposição, passo a presidência ao vice-presidente e vereador mirim João Guilherme da Silva. Indicação legislativa número 045/2020, de autoria do vereador mirim, da vereadora mirim Raquel Gasperim.
Solicito a primeira secretária que faça a leitura. Indicação legislativa número 045/2020. Raquel Gasperim, vereadora mirim abaixo subscrita, com assento nessa egrégia Corte Legislativa, fundamentado no regimento interno da Câmara Mirim, e após cumpridas todas as formalidades legais e regimentais e consultar todos os órgãos competentes e deliberativos desta Casa, apresenta e requer o encaminhamento do expediente ao excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Mirim, João Guilherme da Silva, indicando a seguinte sugestão: para que se dê ampla divulgação sobre a cartilha Crush Perfeito, que tem a intenção de alertar jovens sobre relacionamentos abusivos. Passo a palavra à autora da proposição. Boa noite aos meus colegas vereadores mirins, ao público que está presente e ao que nos assiste através da transmissão. O presente pedido se faz necessário para que desde cedo todos, e em especial nós adolescentes, possamos saber identificar os relacionamentos que não são saudáveis, sendo que quanto mais cedo soubermos identificar, com certeza evitaremos ser vítimas da violência doméstica em um futuro próximo, o que também pode ser disponibilizado aos adolescentes do sexo masculino, os quais poderão passar a se observar mais e serem filhos, irmãos, maridos, pais e homens melhores. Se desde cedo podemos mudar os comportamentos, por que não falarmos sobre isso? Razões estas que merecem a atenção da Secretaria de Educação Municipal. Obrigada. Coloco em votação a indicação legislativa número 045. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Devolvo a presidência à vereadora mirim Raquel Gasperim. Indicação legislativa número 046/2020, da autoria da vereadora mirim Isabela Tereza Segueto Reginato. Solicito a primeira secretária que faça a leitura. Indicação legislativa número 046/2020. Isabela Reginato, vereadora mirim abaixo subscrito, com assento nessa egrégia Corte Legislativa, fundamentado no regimento interno da Câmara Mirim, e após cumpridas todas as formalidades legais e regimentais e de consultar todos os órgãos competentes e deliberativos desta Casa, apresenta e requer, se aprovada for, seja enviado expediente à excelentíssima senhora presidente da Câmara Mirim, Raquel Gasperim, indicando a seguinte sugestão: para que a Gerência da Educação de São Miguel do Oeste adquira jogos para o Colégio Estadual São Miguel. Passo a palavra à autora da proposição. Cumprimento primeiramente a presidente da Câmara Mirim, Raquel Gasperim, os meus colegas vereadores mirins e a todos que nos assistem pelo YouTube e Facebook e ao público presente. Bom, eu sugeri essa moção de apelo, pois eu penso que desde muito cedo os jogos e brincadeiras fazem parte da vida das crianças, mas com o tempo elas vão se atendo aos jogos e respeitando eles. A ação lúdica, desde muito cedo, faz parte da vida das crianças. Devolvo a palavra à presidente da Câmara Mirim. Coloco em votação a indicação legislativa número 046/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Indicação legislativa número 047/2020, da autoria do vereador mirim Luiz Carlos de Freitas. Solicito a primeira secretária que faça a leitura. Indicação legislativa número 047/2020. O vereador mirim Luiz Carlos de Freitas requer, na forma do regimento interno da Câmara Mirim e após cumpridas todas as formalidades legais, o encaminhamento de expediente à excelentíssima presidente Raquel Gasperim, indicando a seguinte sugestão: para que sejam inseridas lâmpadas de LED na iluminação pública da rua Clóvis Bevilacqua, sentido Sistema 103 de rádio, bairro São Gotardo. Passo a palavra ao autor da proposição. Boa noite a todos. Cumprimento a presidente Raquel Gasperim, em nome dela, todos os meus demais colegas. Bem, o intuito dessa moção
é pela necessidade de segurança de todas as pessoas que moram nessa rua, além de ser algo que ajudará muito no fluxo. Às vezes o lugar fica muito mal iluminado e sabemos que não é seguro para todas as pessoas. Seria isso. Obrigado e devolvo a palavra à presidente Raquel Gasperin. Coloco em votação a indicação legislativa número 047/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Requerimento de informação número 002/2020, da autoria da vereadora Mirim Rafaela Damer dos Santos. Solicito a primeira secretária que faça a leitura. Requerimento de informação número 002/2020. A vereadora Mirim Rafaela Damer requer, na forma do regimento interno da Câmara Mirim e após cumpridas todas as formalidades legais, o encaminhamento do expediente à excelentíssima presidente Raquel Gasperin, requerendo as seguintes informações: para que seja informado se foi elaborado um projeto para a posterior construção de uma praça com parquinho infantil no bairro Jardim Peperi. 2. Em que estágio se encontra o projeto e qual é a previsão para o início e término das obras. Passo a palavra à autora da proposição. Boa noite, cumprimento a todos, em excelente a presidente Raquel Gasperin e aos meus demais colegas. Bom, os moradores que ali no bairro Jardim Peperi habitam, eles gostariam de saber sobre como anda o projeto da praça, pela segurança dos seus filhos e netos, pois algumas crianças não têm local para brincar e acabam brincando na rua. Isso acaba tendo um risco muito forte por causa do movimento de algumas ruas. Bom, em segundo, que seja informado em que tempo deverá demorar para ser construída e o início das suas obras. É isso. Obrigado. Passo a palavra para a presidente Raquel Gasperin. Coloco em votação o requerimento de informação número 002/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Moção de apelo número 004/2020, da autoria da vereadora Mirim Ana Júlia Castro de Lima. Solicito a primeira secretária que faça a leitura. Moção de apelo número 004/2020. A vereadora que esta subscreve requer, na forma regimental, após cumpridas todas as formalidades legais, o encaminhamento desta moção de apelo à excelentíssima presidente Raquel Gasperin, versando sobre o seguinte: para que seja estudada a viabilidade de realização de uma campanha solidária junto à comunidade de São Miguel do Oeste, para a doação de celulares que estão sem uso e em boas condições aos estudantes da rede municipal. Passo a palavra à autora da proposição. Boa noite a todos. Cumprimento a presidente Raquel Gasperin e aos demais colegas vereadores mirins. Bom, esta moção tem como objetivo apoiar os estudantes da rede de ensino municipal de São Miguel do Oeste na campanha das atividades remotas em tempos de aula online. Essa campanha incentivará a comunidade a doar aparelhos de celular que estão sem uso e em boas condições para os estudantes da rede municipal de ensino do nosso município. Sabemos que novos modelos de smartphones, tablets e notebooks são lançados todos os anos. Os aparelhos antigos, depois de trocados, podem ficar esquecidos em uma gaveta. Longe da realidade de possuir celulares defasados, alguns estudantes sequer têm condições de ter acesso a um só celular. Pensando nesses estudantes que não possuem aparelhos eletrônicos para acompanhar as atividades escolares nesse momento de enfrentamento da pandemia, e considerando que estamos sem saber por até quando a situação irá se prolongar, pensou-se nessa campanha. A doação deve beneficiar as famílias mais carentes que não possuem condições de adquirir celulares para as atividades escolares. Os celulares precisam ainda ter boas condições de uso, bem como passar por uma revisão e higienização antes de serem entregues às escolas, cujos diretores fariam a distribuição aos alunos. Um celular agora em desuso pode vir a ser um forte aliado na educação de alunos,
para facilitar o acesso dos alunos às aulas online, que estão sendo ministradas durante esse período de pandemia, que seja lançada a campanha de doação de celulares, Doe Celular, Doe Conhecimento, fortalecendo assim o sistema de ensino à distância. Peço a todos os meus colegas que ajudem a aprovar essa minha moção, porque vi vários outros municípios fazendo uma campanha assim, eu acho que é um incentivo, né, uma iniciação assim para que possamos ajudar quem precisa e não tem acesso, né? Seria isso, então, muito obrigada pela atenção. Coloco em votação a moção de apelo número 004/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Palavra livre. Conforme a ordem de inscrição, fará uso da palavra o vereador mirim João Guilherme da Silva. Boa tarde, meus cumprimentos à excelentíssima presidente Raquel Gasperim, aos demais colegas vereadores mirins e para quem nos acompanha no plenário e pelas redes sociais. No dia 15 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Professor. Professores que estão fazendo a diferença em 2020, por essa questão da pandemia do coronavírus. Esse tempo de quarentena está sendo muito difícil para os professores. Dar aulas online se tornou um desafio para todos, alunos e professores, pois tem alunos que se interessam e outros não. Mas os professores estão ali, firme e pedindo para os alunos para não desistirem a fazer as atividades, para aprender e manter as notas. Por esse motivo, quero agradecer a todos os professores pelo trabalho que estão realizados nesta quarentena com seus alunos e dizer que vocês são muito importantes, na verdade especiais. Os heróis de verdade não usam capa, os heróis de verdade ensinam. Passo a palavra novamente à presidente. Fará uso da palavra a vereadora mirim Ana Júlia Castro de Lima. Boa noite novamente, e eu vou falar um pouco sobre Outubro Rosa. O que é Outubro Rosa? Outubro Rosa é uma campanha anual, realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade. Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam. Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais a doença é assintomática. Um pouco da história. O movimento teve início no ano de 1990, em um evento chamado Corrida pela Cura, que aconteceu em Nova York para arrecadar fundos para a pesquisa realizada por tal instituição. O evento ocorria sem que houvesse instituições públicas ou privadas envolvidas. À medida em que cresceu, outubro foi constituído como mês de conscientização nacional nos Estados Unidos, até se espalhar para o resto do mundo. A primeira ação no Brasil aconteceu em 2002, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com a iluminação cor-de-rosa no obelisco Mausoléu ao Soldado Constitucionalista. A partir de 2008, iniciativas como essa tornaram-se cada vez mais frequentes. Diversas entidades relacionadas ao câncer passaram a iluminar prédios e monumentos, transmitindo a mensagem: a prevenção é necessária. E para finalizar com uma frase de Priscila Rodrigueiro: prevenir é um ato de amor, com você, com seu corpo e com os que todos que te amam. Seria isso, muito obrigada novamente. Fará o uso da palavra a vereadora mirim Raquel. Boa noite novamente. Hoje eu irei falar sobre um assunto que quase todos os anos acontece em nosso município, que são os decretos de emergência. É louvável por parte da Prefeitura e da Defesa Civil que decretam o estado de emergência. Sabemos que esses decretos são para viabilizar recursos para atender a população,
Mas, infelizmente, nós, agricultores, que somos os mais prejudicados com as estiagens, não recebemos nenhum auxílio. Talvez temos que rever essas atitudes, nada mais propício que estarmos atentos, até mesmo por ser um ano eleitoral. E eu também gostaria de fazer um pedido aos vereadores de nosso município para que investiguem se o Estado disponibiliza algum recurso e se disponibiliza para onde vai esse recurso, pois falta um pouco de transparência nesses decretos. Obrigada. Fará uso da palavra o vereador mirim Luiz Lerner. Boa noite, estendo novamente meus cumprimentos à presidente Raquel Gasperim, aos demais colegas, também ao público presente e os nossos telespectadores. Eu venho por meio dessa palavra livre falar um pouco sobre a água no momento em que nós estamos vivendo. Todos sabem que a água potável é um recurso finito, ou seja, ele tem fim, e que há muito tempo já se fala sobre a importância de sua preservação. Nós estamos passando por um período de temperaturas elevadas em quase todo o Brasil, além da escassez de chuva, e por consequência disso, temos vários poços artesianos e rios com níveis muito baixos de água, o que acaba dificultando cada vez mais o abastecimento da população. E mesmo com esses problemas, frequentemente quando estou caminhando na rua, encontro pessoas lavando seus carros, a calçada, a rua na frente de casa, utilizando mangueiras ou até mesmo lava-jatos. E, na minha visão, isso é uma completa falta de respeito com o nosso planeta, porque, com certeza, já que hoje em dia a presença de meios de comunicação ótimos em bom número, elas fazem isso não por falta de informação, mas sim, como dito antes, por falta de respeito. Então, eu gostaria de fazer um apelo à população, não só de São Miguel do Oeste, mas também do Brasil todo, para que comecem a cuidar melhor desse bem tão precioso que nós temos, que é a água. Obrigado e seria isso. Fará uso da palavra a vereadora mirim Aline Vitória. Então, boa noite novamente. Uma questão que eu gostaria de estar trazendo aqui na Palavra Livre é a respeito das estradas do interior. Eu quero deixar bem claro que muitas delas estão em boas condições, estão arrumadas, mas existem pontos locais onde elas se encontram em péssimas condições. Então, que seja pensado uma forma de estar arrumando essas e que não seja apenas as estradas gerais, mas também as estradas que dão acesso às propriedades, então as entradas. Outro aspecto é a questão da água, que o Luiz acabou falando um pouco a respeito disso. Acabou chovendo, né, semana retrasada, mas a gente sabe que não foi aquela imensa chuva que aconteceu. Então, a respeito disso, né, eu fiquei sabendo que aqui na cidade choveu mais do que no interior, lá onde que eu moro. Então, a gente sabe que não choveu muito e a gente ainda se encontra no momento de estiagem. Então, assim, é legal que cada pessoa faça a sua parte, sempre economizando da melhor forma possível. Muito obrigada, seria isso. Fará uso da palavra a vereadora mirim Ana Vitória Furlan Haber. Boa noite a todos novamente. Dia dos Professores. Dia 15 é comemorado o dia de uma pessoa especial em nossa sociedade, o Dia do Professor. Uma pessoa que abre as portas para todas as outras profissões. É a base de todo o ensinamento. Nessa quarentena, tiveram que se adaptar com os novos meios de comunicação e aprendizagem, sempre dando o seu melhor para que consigamos aprender. São os pilares da sociedade, o que nos sustenta, pois sem os professores não existiriam outras profissões. Obrigado pelo seu esforço e dedicação. Nós te admiramos. Feliz Dia dos Professores. Fará uso da palavra a vereadora mirim Thaís Schaeffer-Christ.
Boa noite novamente. Como podemos perceber, os professores são muito importantes. Eu também vou fazer a minha palavra livre sobre o Dia do Professor. Guia da infância, da juventude, dotado de saber supremo, tendo alcançado a plenitude. Ele é exemplo de amor extremo, educador de grande projeção. Ao ensino dedica-se com carinho, dando aulas semeia instrução. Ele é luz ao longo do caminho. Ser mestre, sublime vocação, digna de estima e respeito, e do aluno gratidão e apreço. Com humildade e nobreza de coração, ensina o bem, o amor e a oração. Eis o grande missionário, o professor. Muito obrigada. Declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença dos senhores vereadores mirins e ao público presente. Convoco todos os senhores vereadores mirins para se fazerem presentes na sessão ordinária que será realizada no dia 13 de novembro do ano em curso, às 17h45, nas dependências da Câmara de Vereadores.